gente. Vou esperar o Luiz Cláudio com a... Então, primeiro eu quero agradecer o convite da Geórgia com a Beatriz para a gente estar aqui exibindo nesse arquivo que é tão incrível, com essa estrutura ótima. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, Geórgia. Para quem não me conhece, assim, eu vou começar a falar e depois vou passar para o restante do pessoal. A gente tem um congadeiro mais para perto. Assim? Melhorou? Porque está gravando, né? Tá melhor, né? Não, agora eu entendo. Tem que ser pertinho, né, Natália? Então, gente, eu sou a Lívia, eu sou de Piedade do Rio Grande, sou professora de História, fiz o meu doutorado na UF com a professora Marta Abreu e o meu doutorado, a tese, foi sobre a festa de Congada em Moçambique, que vocês acabaram de conhecer através do filme. Durante o processo de escrita da tese, de pesquisa da tese, eu convidei esses dois corajosos que estão aqui do meu lado, que é a Natália e o Renato, para me acompanhar numa festa, foi na festa de 2014, para gravar somente as entrevistas com os congadeiros. Não era para gravar a festa, mas eles não conseguiram e isso está aí nesse filme, a visão, a sensibilidade que eles tiveram e que eles também não conseguiram desligar a câmera, né, Natália? Então, eu estava ali com a minha prima Leonor, que ela falou que se sentiu em Piedade. Para quem é de Piedade, ver o filme é como se você estivesse em Piedade. Isso é muito bom porque é muito representativo do que a gente quis passar pelo filme. Então, o caminho foi um pouco esse, acho que a Natália pode contar melhor como foi a parte, especialmente para construir e amarrar, né, esse filme. A gente sabia que contar a história na tese em específico, inclusive o título da tese tem a festa de maio, a festa da Congada, não sei o que lá, aqueles títulos enormes que a gente dá para a tese, e Memórias da Escravidão e da Liberdade nas festas, isso, Memórias da Escravidão e da Liberdade. No filme, como o filme não é a tese, assim, são dois caminhos que a gente tomou, né? A tese eu escrevi junto com os congadeiros, junto com a Marta, junto com a Natália e o Renato, mas tem a minha autoria enquanto autora desse produto. O filme, ele nasceu em conjunto porque eles foram para lá para gravar entrevistas, porque a ideia é fazer um acervo de entrevistas que a gente ainda está com esse projeto em vista, assim, de devolver organizado todas as entrevistas orais. E aí eu acho que eu começo problematizando o que esse seminário tem de fundamental, que é pensar o futuro Museu da Escravidão e da Liberdade, né? Que é pensar como que a gente captura essas memórias da escravidão e da liberdade hoje, né? Como que isso está tão próximo da gente, está tão sentido pela gente, está tão marcado na sociedade brasileira, mas como é que a gente captura? Eu acho que o nosso projeto, porque eu falo que é coletivo, porque não é só meu, não é só da Congada, a Nária, que Natália e Renato fizeram isso muito por conta própria, porque abraçaram o projeto, né? E acho que entenderam isso, assim. Então, contar a história da escravidão e da liberdade pode ser feita também numa linguagem videográfica, audiovisual e com beleza, sensibilidade, porque a gente também tratar das memórias da escravidão e da liberdade no Brasil é tratar de histórias de dor, de histórias de sofrimento, de lembranças, de aproximações, de silenciamentos, né? Porque se a gente está em 2017 pensando um futuro museu que vai contar a história que marca a nossa sociedade, é porque ela também foi muito silenciada ao longo do século XX por uma série de razões. Não é só a democracia racial que tem culpa, também, mas se a gente vai falar desse tema, como falar dele, né? Como contar essa história? Eu acho que eu trago aqui talvez mais problemas e perguntas do que respostas e soluções. Acho que a gente tentou, nesse filme, contar essa história que é lá de Piedade, para
Para quem é de Minas ou conhece Minas, sabe que todas as cidades têm as suas congadas, são muito fortes na história mineira. Eu costumo dizer que é primo do jongo, que é primo do maracatu, que cada estado tem a sua, né, seu caminho festivo. E aí eu acho que a gente tem que pensar a festa em específico, utilizar a festa como meios de contar essa história é também contar uma história que tem dor, sofrimento, mas que também tem resistência e que tem beleza, né? E que está aí com essa longuíssima duração, como a Marta fala no filme, porque realmente é uma festa que atravessa os séculos, que se renova, mas que tem como base o passado escravista, que marca especialmente a sociedade mineira, que teve no século XIX o maior número de contingência de escravos, que chegavam aqui pelo Rio, né? Então é isso, eu costumo dizer que a festa é esse momento que você interrompe o tempo, você sai porque é um tempo festivo. Aqui no filme a Natália conseguiu transformar de uma maneira muito suave, muito lúdica, muito artística, porque essa é a área que assim, a gente se deve isso ao olhar dela, de transformar isso de uma maneira que vocês, que talvez não conheçam a festa e que não vão conseguir conhecer em algum momento, quem quiser conhecer, o Cláudio é o guia de turismo que organiza, ele vai falar disso também, que organiza as viagens para lá. Em maio, é só levar roupa de frio, é a única dica, que é muito frio, só isso. Mas que transforma esse tempo festivo e que reorganiza esse passado, essas lembranças e essa ideia do que são capturar essas memórias através da festa. E aí a gente bate no ponto que também se liga às memórias que são o patrimônio. A festa da Congada hoje, em Minas, ela está sendo patrimonializada pelo IPHAN, ainda num processo que não terminou. Então tem um caminho ainda a se percorrer para que a Congada se transforme enquanto patrimônio imaterial brasileiro. E aí não é só a de Piedade, mas, como eu disse, Minas tem 800 e poucos municípios, 400 tem congadas registrados no IEFA. Tem congada que a gente nem sabe se está registrada ainda, e tem congada que começa a nascer de uma noite, assim, tem congadas muito recentes, de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, tem as do século XVIII, tem as do XIX, e essa de Piedade, que é o recorte, ano que vem ela faz 90 anos, não sei se vocês repararam, tem um documento, né, 1928, que é uma congada que vai até um cartório e registra enquanto uma associação civil muito ligada à ideia da Primeira República, né, do associativismo, mutualismo e tudo mais. Então, essa história é muito mais rica do que a gente pode pensar, do que a gente transmite num vídeo de 1h20 que tinha o quê? Quanto tempo de filmagem? Dá para fazer 3 filmes a mais, né, Natália? Quase 1 tera. 1 tera de imagens. Foram 4 anos de gravação, aí vou deixar para a Natália contar essa parte. E acho que é um pouco por aí que eu começo e a gente pode ir retomando para dividir a fala, dividir o que vocês quiserem ouvir. É isso, estou muito feliz de estar aqui, encerrando esse ano, no dia 8, um dia muito bom para estar aqui. Nossa hora da Conceição, Será que tá ok? Tá ok. Tá, então, a Lívia já apresentou aqui a gente, já falou bastante da questão da problemática que a gente enfrentou, né? Ao chegar lá e como contar uma história que não é minha, né? Eu sou do Norte, eu sou do Tocantins, sou jornalista de formação, vim para o Rio para trabalhar com audiovisual, conheci Renato, que é editor, montador, fez câmera, né? Uma equipe de 2. A equipe técnica do filme se resume a essas 2 pessoas e Lívia na produção. E a minha mãe. A mãe e o pai dela. A Lujan e o seu Camilo. Está sendo gravado, né? Lujan e Camilo são produtores. Produtores, gente, um arraso. Então, e aí assim, a Lívia, conheci Lívia, e aí ela deu esse presente pra gente, né? Que foi
conhecer Piedade, né? Conhecer a Congada, a festa de Congada, e conhecer os congadeiros, porque, querendo ou não, foram 4 anos de filmagem. Então, assim, não foi de primeira que a gente chegou e já foi ali acolhido, né? Foi todo um processo, né? Pedido ali de permissão para entrar, porque nós éramos ali, né? O olhar de fora. Então, assim, como, primeiro, entrar e como registrar isso, né? Como contar essa história. De uma forma que eles se vissem representados e de uma forma também que quem não conhece, ou nunca foi a Minas, ou nunca viu um congado, pudesse entender o que é isso, né? Porque na minha região, o que tem mais é Folia de Reis, né? Festa do Divino. Então, congado também foi a primeira vez que eu tive contato. Então, eu acho que a conversa com a Lívia, né, o que ela ia me apresentando, o que eu ia aprendendo com eles, eu acho que foi muito, acho que da sensibilidade também de você ir, né, para uma festa, para um evento e tudo mais, com a mente e o coração aberto para você receber todo tipo de informação, né, porque a princípio a gente foi para gravar entrevistas. E aí quando eu cheguei lá eu falei, não vou conseguir gravar sua entrevista. Eu falei, Lívia, a gente faz o que você precisa, eu faço umas perguntas a mais, e aí eu e a Renata a gente se vira aqui para filmar o que a gente quer. Pode ser? Pode. Então foi 2014, 15, 16 e 17, foi esse processo. E como equipe reduzida, a gente teve vários gargalos ali, né? Perrengue. Então, o que não funcionou um ano, a gente tinha que esperar um ano inteiro ali, para só maio do ano seguinte a gente conseguir recuperar a imagem. Então, assim, tudo tinha que ser muito ali à risca, já sabendo o que a gente ia fazer, porque são 2 pessoas que, com 3, 4 câmeras no máximo, que a gente corria, som, ainda tem isso, né? A gente mesmo também fazia o som, então tinha que correr, se antecipar a eles para poder pegar a imagem aberta, enquanto o Renato estava ali com eles. E Minas é a ladeira, né, gente? Então era mochila, tripé, câmera, correndo lá, correndo cá, debaixo de sol. Mas é isso, assim, acho que o que amenizou o sol foi o frio, assim. Então foi um processo visceral, né? Pelo menos para mim, assim, né? Na questão da narrativa, da construção da linguagem, porque foi um desafio, né? Como contar isso, como tornar isso acessível a todo mundo. Eu espero que todo mundo tenha entendido. Bom, é isso. Espero que vocês tenham questões e observações, porque eu acho que isso enriquece o nosso trabalho. É isso. Bem, elas já falaram bastante coisa. Assim, eu acho que uma das coisas boas do filme, né, foi que ele trouxe para a linguagem audiovisual, que é uma linguagem mais acessível a um número muito maior de pessoas do que, no caso, a tese, né, que a Lívia fez. Então, eu acho que a tese delas conseguiu alcançar todos os congadeiros, né, através do filme. É claro que a tese fala de muito mais coisa, que a gente não conseguiria abordar num filme só, isso teria que ser uma série inteira. Mas... E acho que é isso também, tem coisa que está no filme que não está na tese. Sim, a gente também pegou uns caminhos, né, para contar a história. A gente foi para alguns caminhos que a Lívia não chegou a percorrer na tese dela, né? Mas assim, eu acho que foi uma ferramenta fundamental para que aquelas pessoas tivessem acesso a toda aquela informação que a Lívia levantou durante os anos que ela teve fazendo a tese. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta muito importante, né, no sentido de chegar ao maior número de pessoas possíveis. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Cláudio, sou carioca, aminerado, né? Tenho família
lá em Piedade do Rio Grande. Sou guia de turismo de profissão, né? E é uma honra mais uma vez estar aqui podendo falar, contar, esclarecer algumas dúvidas, ideias sobre a Congada de Piedade do Rio Grande. Somente hoje, né? Dia de Nossa Senhora da Conceição, dia de Mamãe Oxum, então um dia abençoado para a gente estar contando mais uma vez, ou tentando contar mais uma vez a história dessa Congada. Eu estava comentando aqui, acabei comentando aqui baixinho com a Lívia, que reflete uma passagem do que vocês acabaram de ver no filme. Que ao longo, tem uma fala que ao longo do ano a gente sempre está pensando na festa, né, de maio. E vendo aqui esses calendários, a primeira coisa isso acontece comigo. Eu recebo um calendário e eu já abro na página do mês de maio para ver justamente quando vai ser a data. Porque é uma data fixa, né? É todo o último final de semana de maio. Então eu já corro para saber quando vai cair e acontece alguns anos de coincidir com o feriado de Corpus Christi. Então fica uma festa um pouco mais longa. Eu vivencio a Congada de Piedade desde 10 meses de idade, né? Isso eu tenho certeza, porque minha mãe levava a gente. E cresci ali dentro da casa da minha avó, que foi sede provisória da Congada, e aquele burburinho todo da festa, sempre observando. Eu não danço, eu sou congadeiro, mas eu não danço, nunca dancei. Mas assim, se tiver que dançar, sei dançar, aprendi a dançar sem mesmo ter dançado. E os poucos segredos que eu sei foi ali de estar sempre atrás, sempre correndo atrás da Congada, sempre tentando ajudar de alguma forma.